Vayeshev. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Canaan. Então, Yaakov tinha chegado já de Aram, onde morava com seu sogro Labã. Aí veio com sua família toda. Chegou perto de Shechem. Aí aconteceu com a Diná o episódio dela. Aí ele continua descendo um pouquinho na terra de Israel. Aí está escrito, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv. O Yaakov está habitando na terra que seus pais habitavam. Ele Toledot Yaakov. Aí vem as gerações de Jacó. Não falamos da geração de Edom, apenas já na semana passada, que é a sequência. Então, agora seria as gerações de Jacó. Yosef. Então, vai focar bem aqui o texto na principal descendência de Jacó, Yosef. Então, Yosef, Shevai, Efreshaná, Rayá. Então, ele tinha 17 anos, quando ele, junto com seus irmãos, pastavam os seus pastos. E aí, José costumava trazer para o seu pai coisas que seus irmãos faziam. Isso acabava dando uma má imagem para o pai do que os irmãos faziam. Aqui tem muitos comentários de Midrashim. Ele via os irmãos matarem um animal sem ser kasher, fazer uma degola, que era uma degola, não era ritualisticamente bem matado, uma série de coisas. Outros vão dizer, não, isso aqui não era uma matança real. É que o Yosef não entendeu. Estavam fazendo aqui uma criação igual de um golem. Bom, a história vai embora aqui. Mas antes de chegar nesses assuntos, o José chegava a contar para os pais e acabou contando seus sonhos. Ele teve 2 sonhos que ele contou. Uma, que estava fazendo os feixes, e desses feixes, os outros irmãos, todos eles, se encurvavam para o feixe do próprio Yosef. Depois ele contou todo o sonho dele, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Ou seja, o sol e a lua eram o pai e a mãe, e mais os 11 filhos. E o pai perguntou, mas, tentando, não, será que está dizendo que nós todos vamos se encurvar diante de ti? E assim criou, então, uma inimizade, uma hostilidade, uma rivalidade muito grande entre o José e os seus irmãos. Para piorar, o Jacó fez uma túnica toda colorida, túnica talar, em português, uma colorida. E a gente vai ler lá no livro de Samuel, a respeito da história de Tamar, a filha de Davi. Filha de Davi. Ela acabou naquela história junto com o Amnon, que era meio irmão dela, e ele acabou a violentando. E ela usava uma túnica talar, que era uma roupa costumeira dos reis, dos príncipes e das princesas. Então, se o Jacó tinha dado uma túnica nesse mesmo formato para o José, tu está entendendo aqui que ele estava dizendo, não, o príncipe herdeiro é o José. Então, isso ficava muito em evidência, então isso gerou realmente muita ira dos irmãos. Numa certa ocasião, o pai disse para José, vai ver então dos teus irmãos, lá perto de Dotã. Dotã é um lugar que existe até hoje, onde mais adiante da história dos reis, você vai ver que o profeta Elixá, ele morava nesse lugar, chamado Dotã. E do profeta Elixá, foi lá que ele teve aquela visão, que o seu discípulo disse, mestre, estamos perdidos. A nossa casa está rodeada de inimigos. Os arameus tinham vindo e tinham rodeado a casa do profeta. Aí o profeta diz para o seu discípulo, ó Deus, abra os olhos desse meu servo. Olha de novo agora entre as frestas. Ele olha de novo entre as frestas, ele vai ver que a casa tinha mais cavalos de fogo rodeando a casa do profeta do que os inimigos. Isso demonstra aqui a proteção espiritual que tinha o profeta Elixá, que era discípulo do profeta Elias. Então, isso foi em Dotã. Bom, aí ele vai, o que acontece lá? Os irmãos, olha, lá vem aquele dono dos sonhos, em hebraico,
Baal HaChalomot. Então, Baal, como eu já falei para vocês, que é aquela divindade adorada pelos cananeus e outros povos, mas Baal quer dizer dono. Então, Baal HaChalomot, o dono dos sonhos. Vamos matá-lo. Aí o Reuben, que é o filho mais velho, disse, não vamos fazer isso. Não. Vamos jogá-lo aqui num poço. E a ideia, como o texto diz de Reuben, era depois tirar o José de lá. Bom, o Reuben some um pouco desse pedaço. O José chega e eles botam no poço. E aí, então, está passando uma caravana de ismaelitas. Aí, junto deles, tem midianitas. Os midianitas que vão tirar o José do poço. O Judá diz, vamos vendê-lo. Então, é vendido aqui algumas vezes o José. Os midianitas para os ismaelitas, e os ismaelitas para os medanitas. E os medanitas venderam para o Potifar, que era o Saratabarrim, que era o chefe dos verdugos, entender bem, lá no Egito. Então, quem eram os ismaelitas, midianitas e medanitas? Todos eles eram porque povos abraâmicos. Ismael, filho de Agar, e os midianitas e os medanitas, filhos de Abraão, com quem? Com Queturá. Todos eles eram povos abraâmicos que trabalhavam com mercadorias. Então, José foi vendido. Aí eles pegaram aquela roupa colorida do José, mataram outro animal, misturaram com sangue e depois levaram para o pai. Olha aqui, papai, encontramos a roupa do José, José desapareceu. E o pai pensou, então, que o José tinha sido devorado e ficou de luto por vários dias. Bom, nisso que o José é vendido para o Potifar, vem a história de Yehudá. Então, Yehudá, ele se separa dos seus irmãos, vai viver junto de um homem chamado Hirá, Adulam é um nome de um lugar. Lá ele conhece a filha de um homem chamado Shua. Então fica Bat-Shua, filha de Shua, que vem a ser a mulher dele, a mulher do Yehudá. Com ela, ele tem 3 filhos. Que é o primeiro, Onan, que é o segundo, e Shelah, que é o terceiro. Aí o próprio Yehudá, digamos assim, arranja uma mulher para o que era o mais velho. O nome dela, Tamar. Faz os seus pecados, que a Torá não relata nesse momento. Então, ele falece. Deus faz ele falecer. Então, ela tem que cumprir a lei do levirato. O que é a lei do levirato? O que é levir? Levir, em latim, levir com R no final. Levir quer dizer irmão do marido. Cunhado, em outras palavras. Então, a gente vê que em várias sociedades antigas, e até hoje em várias tribos, já se pratica a questão do levirato. O que é a lei do levirato? Permanecer entre a família, entre aquele clã. Toda aquela riqueza, tudo aquilo que foi adquirido, fica lá. Que a mulher vai se casar justamente com o irmão do falecido marido dela. E tem outras tribos, que não é o caso judaico, que chama sororato. O que é o sororato? Sororato, da palavra soror, também em latim, quer dizer a irmã. Tem outras comunidades, outras tribos, outras sociedades, quando falecia a mulher, o homem se casava, então, com a irmã dessa mulher, o que não é o caso. Mas aqui a gente tem que entender também o caso da Ruth. Ruth, a Moabita. No livro de Ruth, a gente percebe que ela tinha que se casar com Boaz. E lá tinha que ver o parente mais próximo que tinha direito sobre ela. Uma pergunta, como assim? Dela? A lei do levirato, quando não tem aquele irmão do marido, se passa para o parente mais próximo. Não, a lei do levirato não é assim. A lei do levirato só acontece no caso do irmão do marido. Então, como é que fica a história de Boaz? A história de Boaz é um pouco diferente. Quando os parentes dele, no caso Elimelech, a Naomi, saíram de Belém, de Beit-Lehem, de Judá, e foram até a terra de Moab, de 2 filhos, Mahlon e Quislon, se não me engano,
se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Ruth e a outra era Ofrá. Como assim se casaram? Então, as mulheres eram, no caso, concubinas desses dois aqui, os dois filhos. Quando os filhos morrem, então, o que diz a Naomi? Eu não tenho mais do que dar para vocês. Vocês não estão mais sob a minha tutela. E aí, então, no caso, que a Ofrá volta para a terra de Moab e a Ruth deseja continuar. Aí é quando ela diz, a tua terra é a minha terra, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela segue justamente com a Naomi. Quando eles voltam, então, como ela fazia parte de digamos assim, uma propriedade da família, então, como propriedade da família, ia pertencer ao parente mais próximo. Então, o parente mais próximo não era o Boaz, era um outro. Como ele abriu mão, ela acabou, então, ficando com o Boaz. Mas como propriedade da família. Ou seja, como uma concubina, propriedade de família, e não como realmente a lei do levirato. Então, essa é a história de Ruth. Bom, aí continuando a história do Yehudá, como ele não deu. Aí ele deu o segundo filho, Onana se casou. Como Onana sabia que os filhos que iam nascer seriam nombrados, ou seja, em nome do irmão falecido, jogava no chão. Morreu também. Aí disse o Yehudá para sua nora, vai para a casa do teu pai, aguarda, quando crescer meu filho mais novo, o Shelah, ele vai casar com você. O filho cresceu, o Yehudá não deu para se casar com ela, o texto não diz o motivo, talvez o motivo, pelo que a gente fala aqui de viúva negra, né? Pode ter sido isso. Bom, aí o Judá, ele ficou viúvo. E ele, como ia passar por um lugar, a Tamar ficou sabendo. Ela tirou aquela roupa de viuvez dela, botou uma roupa que disfarçava quem ela era, tampada aqui, provavelmente, e ficou naquela encruzilhada lá. Quando o Judá passou por lá, ele pensou que fosse uma rameira e foi ter com ela. Como não tinha com o que pagar, ele deixou um penhor lá. Qual era o penhor dele? O anel, o cajado e o manto, o talete. Quando ele voltou, ele disse para o amigo dele, Xirá, vai lá ver o da rameira e traga lá meu penhor de volta, leva lá um cabrito. Levou lá, procurou, não achou. E perguntou no lugar, cadê a rameira daqui? Não tem nenhuma rameira aqui. A palavra rameira no hebraico é a palavra kedeshá. Kedeshá da palavra o quê? Kadosh. Como assim kedeshá? Kedeshá vem do verbo que eram consagradas em templos. Então, no mundo cananeu, e em outros povos também, tinha a figura daquela sacerdotisa que mantinha relações com seus fiéis. Daí o termo kedeshá. Mas aqui, nesse caso, kedeshá está se referindo realmente a uma prostituta sem ser obrigatoriamente de um templo. Bom, aí ele não acha, fala para o Yehudá, ele diz, tá bom, esqueçamos. Quando passa 3 meses, então é anunciado ao Yehudá que a sua nora estava realmente grávida, e ele sabia que não tinha dado ela para se casar com o filho dele, Shelah. Então aí fui acusada, trazido, e Judá disse, manda matá-la. Matá-la queimada. Bom, aí ela, muito sigilosamente, disse, olha, estou grávida, mas o pai dessa gravidez aqui é o dono desse anel, desse cajado e desse manto. Aí Yehudá viu. Aí Yehudá falou, Ri Sadeká Mimene. Ri Sadeká Mimene. Falou isso publicamente. Ela é mais justa do que eu. Ela não foi morta, logicamente. Então, aí, dessa gestação, nasceu gêmeos. O primeiro que saiu chamado Zera, que a parteira botou um fio avermelhado nele, a palavra Zera, de brilhar. E aí o seu irmão empurrou com força para sair, que era o Pérez.
Pérez quer dizer com força. E é desse Pérez que vem a geração no livro de Ruth, que vai dar justamente depois ao rei Davi. Daí que é chamado naquela oração do Lechadodi, de Canto Calá, a gente fala do Ben Parsi, filho de Pérez. Quem é o filho de Pérez? É o que nós conhecemos como Mashiach, o Messias. Então, o descendente do rei Davi, o descendente de Pérez, descendente de Judá, esse que vem a linhagem, então, do Mashiach. E aqui já percebeu o seguinte, mas essa linhagem é uma linhagem pura? Não, muito pelo contrário. A Torá não gosta desse tipo de pureza de sangue. A Torá não gosta disso. Tanto é que a gente vai ver. Abraão teve seus filhos com Sara. Sara era meia-irmã do Abraão. Isso a Torá proíbe. Temos aqui Isaac e Rivka. Esse é o casal mais correto. Depois nós temos aqui o Yaakov. Jacob acabou se casando com duas irmãs, o que a Torá também proíbe. Depois nós temos aqui a história de Judá. Judá veio ter com a nora dele. Também a Torá proíbe. E assim vai uma série de coisas. Moshe nasceu de uma relação da tia, que é a mãe dele, Yochebed, com o sobrinho, Amram. Vou fazer um esforço para eu servir ao Eterno com todo o meu coração. Então, é esse bom nome que a gente lê justamente naquela oração com alguém que já faleceu, a gente usa o que falou o rei Salomão. Tov Shem e Shemen Tov. Yom Hamavet, Yom Rivaledor. Ou seja, um bom nome vale mais que os olhos perfumados. E o dia da morte é preferível ao dia do seu nascimento. Por quê? E quando a pessoa morreu, tu vai saber se a pessoa foi excelente, não foi excelente, se a pessoa foi boa, se a pessoa deixou coisas para a humanidade ou coisas para a posteridade. É isso que importa, e não o nascimento. Bom, ao Yehudá ficou com Tamar, nasceu Pérez e Zerah, aí voltemos à história do Yosef. Yosef está lá no Egito, foi vendido a Potifar. Potifar era chefe da casa dos verdugos, e aí a mulher do Potifar gostou de José. Rapaz, bonitão, tudo mais. Gostou de José. E ela insistiu com José. Insistiu, Shirvai-me, ou seja, deita comigo. E o José sempre fugindo. Até que um dia o José chega na casa lá, ele trabalhava, ele era tipo um mordomo na casa, e não tinha ninguém. Aí a mulher investiu em cima dele, e ele, ao escapar dela, a roupa dele ficou na mão dela. Então, ela vendo a situação, ela mudou a situação. Disse, não, o José que estava tentando me atacar aqui, e eu consegui escapar dele. E está aqui a roupa dele. Quando o marido chegou, ela contou. O José foi preso. Mas aqui vem uma pergunta para nós. Numa situação como essa, o José sendo um escravo, um servo hebreu, no estrangeiro, na casa de alguém de um alto escalão, dentro do palácio do faraó. O cara ia mandar prender só o José? Por que não mandou matar o José? Então, essa pergunta aqui, a resposta está no comentário do Yonatan Ben Uziel. Não tem os comentários de Torá que a gente lê? Rashi é o mais famoso, Rabi Tzhak, Rabi Shalom Ben Ishak, e assim, entre outros, Ibn Ezra. Tem esse Yonatan Ben Uziel, que é um bem antigo, talvez um pouco anterior ao próprio Talmud. Então, lá ele comenta sobre isso. Mas por que não matou José? Olha o que ele vai dizer. Diz, não, a mulher do Potifar mostrou como prova a questão do José, tentando atacá-la. E mostrou a sujeira dentro da roupa do José. Está vendo aqui? Essa sujeira do José. Então, aí que ia matar mesmo o José.
Aí os sacerdotes do Egito, os Kohanim do Egito, foram fazer um teste e botaram aquela sujeira perto do fogo. E viram no final que era clara de um ovo. Então não era sujeira do José. Aí a mulher está mentindo aqui. Nós não podemos humilhar o Potifar e nem cometer um ato contra Deus, e matá-lo. Aí prenderam José. Por isso que mais tarde, quando José sair da cadeia, interpretar o sonho do faraó e se tornar o vice-rei do Egito, e ver aquela fome no Egito, o que acontece lá? Ele diz, olha, venda suas terras para o faraó, para vocês poderem comer. Mas ele diz, não vamos mexer na terra de quem? Dos Kohanim. Os Kohanim tinham defendido ele nessa situação aqui. Então, o José, lá dentro da prisão que ele ficou, ele também ficou tomando conta lá. Até que o copeiro e o padeiro também perderam seus cargos e foram presos. Aí até que eles contaram, um dia estavam muito angustiados, José perguntou, o que foi que aconteceu? E cada um contou o seu sonho. Contou o seu sonho. No sonho, o copeiro disse, eu estava carregando aqui 3 galhos de videira e depois eu espremia aquelas uvas para fazer o suco, a bebida do faraó, e dava para ele. Aí disse José, esses 3 galhos da videira são 3 dias, e você está voltando a dar a bebida do faraó, representa que você vai voltar a fazer o mesmo que você fazia antes. Aí o padeiro ficou feliz. Eu também tive um sonho. Eu tinha 3 cestos de pães em cima aqui, mas as aves, os pássaros, vinham e comiam esses pães. Aí disse o José, a interpretação é essa, 3 cestos são 3 dias. Os animais estavam comendo, isso significa que o faraó vai te degolar, te decepar a cabeça. E, de fato, isso aconteceu. Então, aqui a pergunta fica a seguinte, os sonhos são interpretativos, todos eles? Bom, então, a capacidade é o Eterno que dá para alguém poder, de fato, interpretar sonhos. Na Masechet Berachot, Tratado de Berachot, capítulo 9, ali nós temos interpretações de sonhos. Quem quiser dar uma olhada lá, tem agora em português, Berachot, capítulo 9, você vai ver muita coisa sobre o sonho lá. Mas, como o Talmud diz, os sonhos, tem que tomar muito cuidado, tem muitas coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, o sonho do José, ele sonhou antes, ele viu o sol e a lua, 11 estrelas. A lua, que é a mãe dele, mas a mãe dele já era falecida. Então, o Talmud diz, tomar muito cuidado com os sonhos. Só aquele que tem realmente capacidade de interpretar é que vai ter realmente um sucesso na sua interpretação. Então, grandes intérpretes de sonhos que a gente vê, José é um, e outro é o próprio Daniel, lá na corte do rei da Babilônia. O que a gente percebe é o seguinte, dentro de Israel, não é assim, muito incentivado e muito bem visto, bem quisto, aquele interpretador de sonhos. Por quê? Porque a Torá diz assim, Mazal é a lei que rege o mundo com suas forças astrológicas, forças astronômicas, as forças. Mas, em Mazal, lei Israel, não tem a ação dessas forças sobre Israel, quando a gente guarda a lei do Eterno. Então, quem está com a lei do Eterno, tu estás acima dessas leis, acima dessas forças. Mas, quando a gente está fora do nosso povo, por exemplo, José estava onde? Na corte do faraó. Daniel estava onde? Na corte do Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Ah, tu é judeu, tu é israelita, o que tem de especial no teu povo? Aí tu vai falar de Deus, ele não entende. Como assim Deus? São vários. Mas para ele entender que é só um, tá bom, é só um. E quem é? O sol? Não, ele é invisível. Como assim invisível? É muito difícil. Então, ele quer ver, geralmente, poder. Ah, teu Deus representa poder. Não, ele é capaz de fazer isso, capaz de fazer aquilo. Então, o que acontecia com José? Não, ele é intérprete de sonhos. E o José sempre citava bem, não, mas eu vou responder aquilo que o Eterno me mandar, em nome do Eterno. Daniel, da mesma maneira também. Então, a gente vê que, para aquele que é pagão, ele quer somente o poder daquilo que ele está fazendo. Ele não quer a religião por servir ao Eterno. Ele pensa que a religião está lhe dando poder. Tem poder de fazer isso, fazer aquilo outro. Não é isso. Não é isso. Então, essa aqui é a visão diferenciada que a gente vê aqui do José e do próprio Daniel em relação aos povos que não seguem realmente e não entendem a visão do Deus verdadeiro. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, uma história que está no Talmud também. 2 sábios do Talmud costumavam contar seus sonhos para um intérprete de sonhos. Até que 2 sábios se encontraram e, ao comentar sobre o intérprete, um deles disse: "Pô, esse intérprete só fala coisa ruim para mim, rapaz." E outro disse: "Não, para mim ele fala coisas boas." Aí o que recebia coisas boas perguntou para aquele outro que ouvia coisas ruins assim: "Tu paga ele?" O cara disse: "Não." Aí, então, 2 anos de falar coisa ruim para ti. Então, o que acontece aqui é o seguinte: tu deixa de contar teus sonhos, quando tiver teus sonhos, que possam te afligir, para aquelas pessoas que te amam, para aquelas pessoas que gostam de ti. E quando elas emitirem algum tipo de interpretação, tu vai introjetar essa interpretação as coisas boas. Se alguém te falar coisas ruins, vai acabar introjetando coisa ruim. Então, tem muito da questão de você realmente fixar isso na mente e pensar que isso de fato é assim. É muito raro que a gente tenha realmente alguém que tenha condições espirituais de trazer uma interpretação real de sonho. Então, essa é a perachá que nós temos aqui. A gente vai nesse Shabat, estamos próximos de Hanukkah. Hanukkah vai ser no dia 25, quarta-feira à noite, que é a primeira noite. Hanukkah é uma festividade pós-bíblica, a gente entender. E o livro do profeta Daniel se refere praticamente a essa festividade de Hanukkah. Toda aquela história que é contada do Nabucodonosor, dos reis que vieram depois dele, chegando no Baltazar, depois vem Dariaves, rei Dario, o Medo, depois Ciro, da Pérsia, foi até chegar em Alexandre, o Grande, e assim vai até chegar, então, na época dos Macabeus. Então, ele estava dando um ânimo para esse povo de Israel, não desanimar, que ia chegar o momento que a gente ia se livrar realmente de reis muito ruins, que são aquela besta que ele viu com 10 chifres, não está no capítulo 7 e 8 do livro dele, que representavam esses reis, depois do Alexandre o Grande, na época dos gregos. Então, o capítulo 9 de Daniel, que fala sobre aquelas 70 semanas, só para a gente ficar bem fixado nessa resposta aqui, 70 semanas, que é contadas desde a profecia do profeta Jeremias. Ele pensou que era 70 anos. Aí o anjo Gabriel chegou e disse: não, não são 70 anos. São 70 semanas de anos. E 7 vezes 70 dá 490. Então, desde o início dessa profecia lá, acabando com 490, a gente vai chegar no ano mais ou menos 150 antes dessa era, que é o período dos Macabeus. Então, é esse que está falando justamente o profeta Daniel. Então, a gente fica por aqui. O Eterno sempre abençoe todos nós, digamos todos. Amém.